Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta vibração maravilhosa, com esta música especial que nos toca o coração, que estamos iniciando mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Saibam que é uma satisfação estarmos juntos novamente, levando a mensagem da alta espiritualidade, a grande mensagem do astral superior, na verdade, e aqui nós, aí em casa vocês, e vamos trocando ideias, informações, experiências, sentimentos, energias, sempre pautados num respeito, numa tolerância e num sentimento fraterno. E aqui ao meu lado,
a nossa querida família Tel, começando pela nossa líder espiritual, minha querida esposa e dirigente Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, queridos irmãos presentes. Que possamos ter uma noite de bastante aprendizado. E com certeza teremos. E do lado esquerdo aqui da minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, está outra que é também uma estudiosa e a responsável pelo nosso banquete espiritual. Boa noite, Lu, grande Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amados ouvintes, família Tel, que tenhamos um programa, uma noite agradável, de muito estudo e muito aprendizado. E outra que também é possuidora de grandes e de altos e fraternos sentimentos é a nossa querida irmã de jornada, nossa querida irmã espiritual, a Zezé Pimenta. Boa noite, Zezé. Boa noite, Luiz. Boa noite, minha mãe Flávia Barros, a todos os irmãos aqui presentes, nossos ouvintes e nossa querida família Tel. Que possamos continuar nesse estudo firmes que só nos leva à evolução. Com certeza absoluta. E esse irmão, quando eu digo que ele tem intimidade com a parte espiritual, é porque ele está sempre de boa vontade, sempre querendo ajudar. Lá no TEL ele é o médium bombril. Vocês sabem o que é médium bombril? 1001 utilidades, né? Ele faz de tudo, ele toca tabaco, ele incorpora, ele faz de tudo. Meu querido irmão Alexandre Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. Boa noite, queridos irmãos da mesa, família TEL. Amados ouvintes, mais uma oportunidade de aprendizado e evolução. Sem dúvida nenhuma. E olha, conectado com as últimas notícias do astral superior, da pátria espiritual, já que os seus equipamentos estão sintonizados com Facebook, Twitter, tudo quanto é forma, é só perguntar ao professor Humberto Vieira que ele está com as últimas notícias quentinhas para nós, gente. Boa noite, professor Humberto. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, amigos do estúdio, amigos de casa e família Tel. Que tenhamos uma noite com bastante estudo e aprendizado. E teremos, sem dúvida nenhuma. Agora nós vamos ouvir aquele parabéns para você, porque nós temos gente aniversariando, né, minha querida esposa? Isso, Luiz. Aniversariou no último dia 24 a nossa irmã Flávia Cardoso. E ontem a nossa irmãzinha Cláudia Sandrini. Parabéns para vocês, muitos anos de vida, muita saúde, muito axé. Essa é a Flávia 2, né? Que é a Flávia alta, né? Então a Flávia Cardoso, a nossa querida irmã Sandrine, que Oxalá as abençoe, força, luz, direção e equilíbrio no caminho de vocês, tá certo? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana, aqui em 1090 kHz, Rio de Janeiro. E hoje, no quadro Transformando, mais um caso daqueles de nos deixar assim espantados, né, gente? Imaginem, uma senhora de 70 anos de idade fica em pânico e com falta de ar quando usa roupa, olha só, gente, que loucura, que encoste em seu pescoço
ou quando usa colares, né? Ou também quando alguém ou algo toque na sua área do pescoço. Como é que é isso, professor Humberto? Luiz, imagina uma pessoa que tenha 70 anos e desde que nasceu sempre, desde novinha, cada vez que alguém tocava no seu pescoço, ela entrava em pânico e começava a ficar com falta de ar, buscando ar sem conseguir. Ela passou toda uma existência. E isso serviu, ela sofreu bullying quando era, naquela época não era chamado de bullying, né? Mas sofreu quando era jovem, porque as pessoas sabiam que ela não podia nada tocar, nem cabelo grande ela não podia ter. Então é alguém que sofreu bastante com isso. Ela é até mãe de uma de nossas alunas. E foi levado ao nosso consultório e, graças a Deus, com uma consulta só ela conseguiu se livrar desse problema. Agora, gente, imaginem, enquanto o professor Humberto Vieira falava, eu estou aqui pensando, uma pessoa com um quadro de 70 anos, está certo que isso para a parte espiritual não é nada, já que a idade espiritual, ou melhor, o cronograma espiritual difere daqui de baixo, né? Mas eu fiquei pensando, a pessoa convive há 70 anos com vamos dizer assim, uma adversidade como essa, e muitas vezes escuta a mensagem certa ou participa de uma terapia correta, né? E a partir daí ela tem um entendimento de que aquilo ali ela tem como superar, né? Então eu ia perguntar aqui à minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, o que pode, na sua opinião, levar uma pessoa a ter uma situação dessa de pânico a partir do momento que você chega perto da área do pescoço, ou até um colar mesmo, um apetrecho, que possa levá-la a se desestabilizar? Como é que você vê isso, Flávia? Bom, eu acredito que ela com certeza tenha trazido alguma coisa de uma situação que ela viveu no passado, onde foi enforcada, asfixiada por alguma situação. Isso aí está bem claro, né? Agora, eu vou ser sincera a você, eu tenho uma situação na minha vida muito parecida com a situação dela, não no pescoço, mas eu tinha, né, até fazer a regressão com o nosso querido irmão Humberto, uma situação que ninguém podia segurar nos meus braços, ou então me cobrir até o pescoço, que eu ficava em pânico. Eu, só de ver na televisão alguma situação de uma pessoa soterrada, ou sendo amarrada, qualquer coisa nesse sentido, eu ficava em pânico, eu ficava sem ar. Eu ficava, assim, realmente desesperada. E aí, quando você falou sobre esse caso, eu lembrei dessa minha situação, que eu fiz a regressão com o nosso irmão Humberto, e posso dizer que eu estou 95% curada. Falta ainda mais uma terapia, tá, Humberto? Mas você sabe o que acontece? A sensação você ainda tem, só que você sabe agora a origem, e você se desliga. O que você precisa agora é apenas aprender a pensar assim: isso não me pertence. Isso é coisa de outra vida. É verdade. E aí, por isso que tem uns 5% que aí você ainda precisa trabalhar um pouco mais. Com certeza. Agora, eu pergunto a você, Zezé, dentro da sua visão, até que ponto você pode achar que esse fator, vamos dizer assim, que desencadeou todo esse processo, que ele pode ter sido até em outras vidas, o que me deixa realmente estupefado, né, e surpreso, como é que a pessoa pode carregar isso consigo durante 70 anos, né? E numa idade assim tão madura, né? Não vamos dizer que uma pessoa nessa idade esteja, vamos dizer assim, velha, porque não é por aí, né? A velhice ou a juventude, ela está na nossa mente, nós sabemos disso, né? Mas esse não é o caso. O caso é você deixar até um determinado plano da sua vida que isso chegue. Será que ela ainda não era, na sua ideia, merecedora de receber realmente a mensagem para que ela saísse disso e precisasse realmente passar por isso durante
todos esses anos, já que a gente merece ser feliz, não é isso, Zezé? Com certeza, Luiz, mas é uma situação que nós não podemos afirmar que ela fosse ou não merecedora. Todos nós temos um tempo, e esse tempo é nos dado por nosso Pai Todo-Poderoso. É chegado aquele momento, e aquele momento você desperta. Você também tem que fazer o caminho para o despertamento. E muitas vezes as pessoas não têm aquele, vamos dizer, aquele start, né, de começar a fazer, a construir o momento. E é assim que... Eu acho que é por aí. Eu acho que você tem razão, sim. Porque esse momento, ele é muito particular de cada um, né? Agora, como é que a gente consegue criar esse momento, Bahia, na sua visão, se muitas vezes nós vivemos num mundo excessivamente materialista, que é a nossa realidade, em pleno século XXI? Como é que a gente consegue muitas vezes se desatar dessa... É como se a gente tivesse mumificado, não é isso? Com esse materialismo exacerbado que a gente vive. Como é que a gente consegue despertar para a nossa realidade, para que nos curemos de todas essas doenças, vamos dizer assim, pregressas? O despertar, Luiz, é muito particular, né? É de cada um. Pode haver um acontecimento na vida da gente, um sofrimento, uma provação, ou a própria vontade, um despertar. Você pode receber uma orientação espiritual e você consiga captar essa orientação, você passe a buscar uma parte espiritual. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de momento que cada um está passando. É difícil de dizer quando isso acontece, mas em algum momento da sua passagem terrena, esse despertar vai ocorrer. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra, mas em algum momento esse despertar vai ocorrer e você vai ser orientado de alguma forma a buscar a solução para aquele determinado problema seu. Entendeu, Luiz? Esse é muito particular. E enquanto o nosso irmão Alexandre Bahia falava, eu confesso a vocês, eu fiquei olhando para o colar da Luciene Oliveira, entendeu? Então imaginem que a Luciene Oliveira, ela usando esse colar bonito que aí está, né, com uma pedra, né, mãe? Que pedra é aquela? É a turmalina negra, né? Então ela não é boba nem nada. Imagine a Luciene Oliveira não poder usar esse colar, Lu. Como é que é isso? Né? E porque exatamente você tem uma fobia durante tantos anos como esse. Como é que você vê isso? Obviamente, normalmente as mulheres são vaidosas, como até os homens também, né? Mas a gente ser privado muitas vezes de uma vaidade positiva como essa, não tem nada de mal aí, em função de uma questão dessa. Como é que você vê isso, Lu? Qualquer coisa que nos prive é ruim, né, Luiz? Você ser privado de alguma coisa na vida. Nós estamos na matéria, nós precisamos das coisas da matéria, né? Um simples colar me deixa realmente, eu me sinto mais jovem, mais bela, né? Agora, voltando para o caso, assim, eu acho o seguinte, cada um, como o nosso irmão falou, cada um tem seu momento de despertamento. Na realidade, todos nós temos a centelha divina dentro de nós. O que falta realmente é o que vai fazer, o acontecimento que vai fazer essa centelha virar uma brasa. Bacana. Né? E virar essa brasa e uma brasa que não se apague mais. Aí realmente teremos a fé, a perseverança, a esperança. E é por aí, eu acho que é por aí, Luiz. E olha, essas palavras bonitas e profundas, obviamente, que a Luciene nos falou agora, queridos irmãos ouvintes, me fazem exatamente perguntar ao professor Humberto qual foi o pulo do gato, nesse caso, para que essa nossa irmã, então, pudesse despertar a sua centelha divina, como disse a Luciene Oliveira. Uma coisa que eu tive observando, que todo mundo comentava aqui, e isso é normal para todos nós, puxa vida, 70 anos sofrendo à toa, quando poderia resolver isso de uma forma tão rápida. Não existe o sofrimento à toa. Nosso espírito aproveita tudo aquilo que passamos de negativo para registrar na nossa alma algum aprendizado.
Então nada cai por terra, nada que nós fazemos que não nos seja grato, nós jogamos fora. Isso sempre vai voltar como recurso para a nossa própria alma. Isso é importante a gente entender. Essa senhora, para você ter ideia da gravidade do problema, há uns 5 ou 6 anos antes do marido dela desencarnar, ele fez uma brincadeira, estava deitado ao lado dela na cama, e ele colocou a mão no pescoço dela. Ela ficou tão apavorada, que ela expulsou ele do quarto e proibiu ele que dormisse ali. Ele nunca mais pôde dormir com ela, porque ela não confiava de ter uma pessoa que pudesse, por uma brincadeira, colocar a mão no seu pescoço. Bem, aí nós aplicamos a terapia, fizemos a regressão. Logicamente eu pensei, como a própria Flavinha falou, né, que provavelmente ela deve ter desencarnado enforcada, alguém que fez alguma coisa no pescoço dela. Mas nem sempre a coisa é tão óbvia. E o que ocorreu é o seguinte: era um pescador. E o barco em que ela estava naufragou. Ela morreu afogada. O grande problema foi a tentativa de respirar dela, até que ela foi socorrida, ela saiu dali e tudo mais, ela se viu numa condição melhor. E saindo dali, quer dizer, e ela nem se viu, engraçado é o seguinte, ela não viu que ela tinha desencarnado. Aí eu perguntei: quem é que te tirou? Apareceram alguns pescadores, me tiraram de dentro da água. Aí você conseguiu respirar? Eu continuei respirando com dificuldade. Aí me levaram para um hospital. Depois do hospital que eu fui melhorando um pouco, aí eu fui para um jardim, ou seja, ela já estava no mundo espiritual e não sabia. É o que ocorre com a maioria das pessoas que desencarnam, nem sabem disso. Aí terminou a regressão, aí ela falou assim: bem, e aí, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei assim: olha, eu acredito que não tenha mais problema algum. Como não tem? Eu falei: eu acho que não tem problema. Posso encostar um dedo no seu pescoço? Ela me olhou meio assustada, aí encostei um dedo no pescoço dela. Ela não sentiu nada. Aí encostei 2, nada. Aí segurei o pescoço dela com a mão. Ela não sentiu mais nada. Segurei o pescoço com as 2 mãos, como quem faz para enforcar. Ela não sentiu mais nada. Então, quer dizer, o que acontecia é que desde criança ela estava vinculada àquela situação do passado. E aquele toque no pescoço era para ela aquilo que lhe faltava ar. Somente isso, né? Maravilha. Olha, e essas palavras do professor Humberto Vieira, nos dando o desfecho de mais esse caso, nos traz a certeza de que todos nós, como também disse o nosso irmão Alexandre Bahia, todos nós temos o momento de despertar. Agora, é claro que, se nós fizermos por onde, nós poderemos abreviar esse momento. Então vamos nos sintonizar com aquilo que de mais puro pode existir, que é a parte espiritual, para que nós possamos, no tempo certo, chegarmos aos pés do nosso divino Salvador. Então estamos terminando aqui o quadro Transformando no programa Umbanda Sem Fronteiras. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já retornamos com o quadro Recados da Semana aqui no nosso programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Balaró Exu Omosbá, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é Orixá e vai nos dar caminho. Olha, eu não quero que vocês esqueçam de forma nenhuma
que todo mês que tiver 5 segundas-feiras, na quinta segunda-feira nós temos um presente especial lá no Templo Estrela do Oriente para todos vocês. Lembrando que aqui o programa é Umbanda Sem Fronteiras, pela rádio Metropolitana AM em 1090 kHz. E eu estou aqui do lado da minha querida irmã Zezé Pimenta, que vai contar essa novidade para vocês. Depois de tantos meses, a gente estava com saudade, não estava, Zezé? Poxa, que saudade, Luiz. Na próxima segunda-feira, dia 31 de março, às 20 horas, teremos aqui no templo sessão de consulta com os ciganos de Umbanda. Nosso querido povo cigano, Arriba! Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, número 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. Então não esqueçam, hein, gente? Segunda-feira, depois da manhã, grande gira de consulta com os ciganos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite. Minha querida esposa Flávia Barros, olha, conta pra nós aí essa novidade do YouTube pro pessoal escutar os programas antigos nossos. Luiz, você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. Lu, apesar de hoje ser dia 31 de março, muita gente já se inscreveu para a viagem a Salvador, no Tour Bahia, 31 de março não, 29 de março. 31 de março já estou pensando nos ciganos de segunda-feira. Hoje, dia 29 de março, obviamente muitos dos irmãos estão ainda comprando a viagem Bahia dos Orixás. Conta pra nós aí, como é que são as coisas? Conta aí, dá o recado. Isso aí, ainda dá tempo. Você que gosta da cultura afro, aí vai uma dica. Que tal ir a Salvador, conhecer o terreiro de Mãe Menininha do Cantuá, o Ilê Axé Apoa Fonjá, de Mãe Estela, e ainda assistir um show folclórico com a dança dos orixás. Gostou das ideias? Com uma pequena entrada e até 9 parcelas a partir de R$ 102,00, você participará conosco do Tour Bahia dos Orixás. Saída dia 29 de maio, retornando 1º de junho, incluindo passagens aéreas, translados, hotel com café da manhã e ainda diversos passeios. Informações e reservas no telefone 2542-6040. 2542-6040. Tour Bahia dos Orixás. Cultura, religiosidade e lazer. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Alexandre Bahia, quer dizer que sábado que vem temos um encontro lá no Templo Estrela do Oriente imperdível? Imperdível, Luiz. Você já ouviu falar de pintura mediúnica? Já imaginou nossas entidades pintadas em telas e colocadas nas paredes de nossas casas? O Templo Estrela do Oriente convida para o trabalho de pintura mediúnica com a médium e tarefeira espírita Ângela Ribeiro. Dia 5 de abril, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente. Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo www.temploestreladooriente.com. Neste mesmo dia, 5 de abril, sábado, teremos a sessão do Povo do Oriente, às 18 horas. É a grande presença dos médicos do astral. Pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha. Queridos irmãos que nos ouvem, você, meu irmão, você, minha irmã, que é um dirigente espiritual, que é um médium de uma casa de Umbanda, espírita, das Nações de Santo, não importa. Vamos estudar, vamos evoluir? Com certeza. Aí vai uma dica. Entre em contato com o professor Humberto Vieira, peça uma palestra gratuita, leve o curso Desvendando a Espiritualidade para dentro da sua casa, tenho certeza que toda a corrente mediúnica vai gostar.
O curso Desvendando a Espiritualidade leva você a conhecer a vida extrafísica e suas manifestações. Se não, vejamos: animismo, vida além da morte, vampirismo, reforma íntima, elementais, sexo e homossexualidade, obsessão e desobsessão e muito mais. Informações com o professor Humberto Vieira no telefone 4107-7295, 4107-7295 ou pelo e-mail humberto.terapeuta@gmail.com. Muito bem, queridos irmãos, como na segunda-feira próxima, depois de amanhã, dia 31 de março, nós teremos a nossa gira de consulta com os queridos ciganos e ciganas de Umbanda, agora nós vamos para uma música que o meu querido irmão Luiz Gabriel vai soltar. Solta ele aí. Me leva pro Oriente. Olha só. Lua crescente me leva pro Oriente. Lua nova me renova, lua cheia me incendeia. Lua nova me renova, lua cheia me incendeia. Lua nova me renova, lua cheia me incendeia. E a lua cheia é a lua dos ciganos de Umbanda, que segunda-feira, depois de amanhã, dia 31 de março, às 8 horas da noite, estarão lá. Não, hoje é dia 29, depois de amanhã, 31 de março, segunda-feira, às 8 horas da noite, né? Estaremos lá no Templo Estrela do Oriente com uma grande gira de consulta com os nossos ciganos e ciganas de Umbanda. Lembrando que a abertura dos portões, depois de amanhã, segunda-feira, se dará a partir das 18 horas. Estão todos convidados. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já já retornamos com o quadro Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Você que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Invista no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar,
o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Você que gosta da cultura afro, aí vai uma dica. Que tal ir a Salvador conhecer o terreiro de Mãe Menininha do Cantuá, o Ilê Axé Pofonjá de Mãe Estela e ainda assistir um show folclórico com a Dança dos Orixás? Gostou das ideias? Com uma pequena entrada e até 9 parcelas a partir de R$ 102, você participará conosco do tour Bahia dos Orixás, saída dia 29 de maio, retornando 1º de junho, incluindo passagens aéreas, traslados, hotel com café da manhã e ainda diversos passeios. Informações e reservas no telefone 2542-6040, 2542-6040. Tour Bahia dos Orixás, cultura, religiosidade e lazer. Saravambanda. Saravá, umbanda, umbanda, saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Lembrando, querido irmão, que você pode participar do nosso programa. Olha a chance aí, olha. Mande um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com com a sua crítica, com o seu elogio, ou com os elogios, se não quiser mandar, não há qualquer problema, tá? Mas mande a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, desde que seja construtiva, naturalmente, e nós temos certeza que saberemos lhe dar o retorno no momento certo, né? Por falar em lhe dar o retorno no momento certo, minha querida esposa Flávia Barros, você estava me falando aqui em off que nós temos a continuidade de uma pergunta de uma irmã da semana passada, é isso mesmo? Isso, Luiz, promessa é dívida, né? Falamos que íamos responder, a primeira pergunta seria dela, né, Luiz? É verdade. É a nossa irmã Cláudia Alves. Ela nos pergunta assim: gostaria de saber se a afinação e o ritmo dos pontos cantados durante as giras são importantes e têm influência na incorporação dos médiuns. Minha querida irmã Cláudia, o nosso saravá fraterno. Veja bem, Cláudia. A gente costuma dizer o seguinte, que música é energia, né? O som, ele é energia. O som, quando ele é emitido de forma harmônica, essas melodias, né, esse conjunto de partículas sonoras vão produzir um efeito, obviamente, sutil, elevado, vão harmonizar, vão fazer com que a corrente mediúnica suba na vibração. Isso é indiscutível. Paradoxalmente, quando a gente fala de um ruído, né, de ondas sonoras, vamos dizer assim, desencontradas, nós saímos de algo melodioso, né, de algo harmonioso para algo confuso, que na verdade deixa de ser música para ser ruído, né?
esse ruído, ele provoca efeitos desastrosos. Se você, por exemplo, que está me ouvindo, pegar no YouTube aí, eu já vi outro dia desse um vídeo que o camarada, ele dá uma nota musical e ele quebra um copo de vidro através dessa nota musical, né? Da mesma forma que uma música sagrada mal tirada fora do seu âmbito, ela pode não produzir o efeito desejado, inclusive permitindo até que a corrente mediúnica entre num processo de animismo ou, na pior das hipóteses, até que haja uma quebra de corrente, né? Então a gente precisa sim treinar os nossos médiums, que são responsáveis pelos cânticos, os nossos ogãs. Esses nossos ogãs, eles precisam ser mais do que do que ogãs, eles precisam ser estudiosos, né, de uma parte musical, para entender, por exemplo, nós não vamos para dentro de um terreiro de Umbanda cantar um ponto apenas porque achamos que aquele ponto é bonito. Não. Nós precisamos ter um objetivo. Quando a gente quer colocar uma música, né, um ponto cantado, a gente precisa ter o objetivo. O que eu quero com aquele ponto ali? Essa é a nossa pergunta, né? Eu quero o quê? Nós sabemos que existem pontos de chegada, de subida, de demanda, de obsessão, de desobsessão, pontos de misericórdia, não é isso? Então, os pontos, cada um deles tem uma finalidade, pontos de louvação, entre outros. Então, o que acontece? Nós sabemos que aquela música sagrada, ela tem uma meta principal, né? Então, se você sabe qual é a tua finalidade com aquela música, você cante. No momento certo, você cante. Agora, se você vai cantar a música de forma aleatória, porque eu canto aquela música porque eu acho aquela música bonita. Eu acho que dentro de um trabalho espiritual não é assim. A gente deve cantar uma música bonita quando a gente está tomando banho, quando a gente está passeando, a gente canta uma música bonita. Não é isso? Ou canta aquele ponto porque é bonito. Agora, no momento que você está dentro de um trabalho espiritual, que você tem ondas energéticas ali, sobre as quais nós que estamos encarnados conhecemos muito pouco, hein? Ainda tem isso. Às vezes, dentro de um terreiro de Umbanda, estão se desenrolando trabalhos espirituais da mais alta magnitude, do porte de uma cirurgia espiritual, de uma desobsessão. Quem sabe uma entidade do alto... Estou falando de exemplos, né? Uma entidade do alto astral, está ali, vamos assim, evangelizando um espírito sofredor. E a gente vai cantar um ponto que a gente acha bonito. Será que é isso? Não é isso, gente. Então nós precisamos ter exatamente o conhecimento de como é que a gente faz para cantar a cantiga certa no momento exato. Nós não temos uma cantiga certa para abrir a gira? Temos. Vamos imaginar, na hora da abertura da gira a gente canta uma música sagrada para fechar. Não dá, né? Ou você está abrindo ou você está fechando o trabalho. Da mesma forma é isso. Se você tem ali um momento chave dentro da sessão, onde você tem que passar, vamos dizer assim, um processo de desobsessão, você tem que cantar uma música própria daquilo ali. Senão, eu acho que você perde a finalidade da coisa. Não estou certo, dona Flávia, não é por aí? Com certeza, Luiz. Você é expert nesse aspecto aí, nesse ponto, né, Luiz? A gente estuda isso e procura, tudo que se trata de parte espiritual, a gente procura utilizar a fé junto com a razão, que senão, né? Mais alguma coisa aí? O nosso abraço para a nossa irmã Cláudia, obrigado pelas perguntas. A próxima pergunta? A pergunta da nossa irmã Célia de Oliveira. Ela nos fala assim: pode ser feito algum preceito na Umbanda para tirar a consciência de um médium? Pois sou médium consciente e fico apavorada, pois fico imaginando que estou fingindo. Sou médium há 8 anos e às vezes penso em desistir por isso. É Célia, né, o nome dela, né? Célia, minha irmã, o nosso saravá fraterno. Olha, se tem algum preceito para tirar a consciência de um médium, olha, eu vou te ser sincero, minha irmã, eu desconheço, tá? Não vou dizer que se existe ou não existe, eu desconheço. Sou assim, muito franco. A gente nem quer conhecer, né? E nem quer conhecer isso, né, Bahia? Palavra de honra, né? Agora, veja bem, minha irmã,
A nossa religião de Umbanda, assim como a maioria das religiões ditas espíritas, elas já passaram nesse plano pelo momento de, vamos dizer assim, de materialização, de serem plasmadas aqui. Então elas já estão fincadas neste solo terreno. E agora o momento é de nós que estamos encarnados exatamente nos transformarmos. Para isso, nós estamos vivendo a idade da maioridade espírita, ou seja, o que quer dizer isso? Maioridade espiritual. Quer dizer que as entidades, os nossos orixás fazem a parte deles, né? Que é o que? Nos orientar, nos dar caminho, direção, né? E nós precisamos fazer a nossa parte, que é evoluir intelectualmente, moralmente, fraternalmente, né? Então, minha irmã, respeitando as opiniões alheias, mas nós entendemos que essa inconsciência, ela ficou para trás. Hoje em dia, todos nós somos médiuns conscientes, entre os quais me incluo, tá? Nós entendemos com quem falamos, o que falamos, por que falamos. O que nós precisamos é nos tornar canais confiáveis da espiritualidade. Então você fique tranquila, que você não está com qualquer tipo de problema. Precisa sim, fazer o dever de casa. Não é isso? O importante, né, Luiz, é termos o nosso canal limpo para que nós possamos atrair energias positivas, energias benéficas que vão atuar, que vão se manifestar de uma maneira bastante positiva, auxiliando a todos aqueles que assim se aproximarem, né, no sentido de pedido de ajuda, né, de orientação. Sem dúvida. Até certo ponto, minha mãe Flávia e meus irmãos aqui da mesa, isso é até certo ponto natural, porque quando você está no início da caminhada, você realmente se auto-questiona, né, vamos assim dizer, né? Você se auto-questiona. Será que sou eu mesmo? Será que é a entidade que está falando e tal? O importante é você, primeiro, como eu já falei, né, fazer o seu dever de casa e deixar, no momento que você está sentindo que a espiritualidade está querendo se manifestar, você se tranquilizar, você deixar que a mensagem passe por você de uma forma absolutamente natural, sem você, vamos dizer assim, interferir nessa mensagem, né? Porque desta forma a coisa caminha. Porque o medo, a insegurança, a ansiedade são todos aqueles sentimentos que você não deve ter nesse momento, porque isso só atrapalha. Tá certo? Eu acho que dessa forma a gente, vamos assim dizer, a gente já encerra esse quadro Saravá Umbanda. Nós vamos aqui lembrar que na segunda-feira, depois de amanhã, dia 31 de março, teremos uma grande gira de consulta com os nossos ciganos e ciganas de Umbanda, né? Não confundir com os ciganos de Exus e Pombagiras, é uma outra falange, e também não confundir com a falange do povo do Oriente. Os nossos queridos ciganos e ciganas, a falange espiritual dos ciganos e ciganas de Umbanda. Então nós vamos nesse momento pedir ao meu querido irmão Gabriel que solte uma música para que possamos fazer uma singela homenagem para esta grande legião de espíritos. Oração aos 7 ciganos. 7 ciganos, que eu possa olhar a estrada de terra batida, as pedras do caminho e sentir vossas presenças. Quando me sentir só, que eu possa olhar para as árvores da estrada e, através da leve aragem, perceber as vossas forças. Que nos momentos de tristeza, o som do violino cigano ou o canto dos pássaros me sensibilizem, pois será a vossa melodia dizendo que estais junto de mim. Que eu possa ir às montanhas e campinas, descobrindo a beleza da natureza e sentindo o maravilhoso poder de Deus se fazendo presente. Que fiquem de lado o orgulho, as lamentações, as decepções e os ressentimentos na terra,
pois nada mais existe perante toda esta festa de cores, toda esta luminosidade que vem do arco-íris, representando as irradiações dos 7 ciganos. Que eu me sinta purificado neste ritual de cores e beleza, feliz e vitorioso com a presença dos 7 ciganos na minha estrada. Que assim seja. Arriba, povo cigano! Optcha! E é com esta maravilhosa melodia que nós então começamos a dar o nosso boa noite para todos os nossos ouvintes, com a grande vibração da falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Boa noite, minha querida esposa e dirigente Flávia Barros. Luiz, essa música, a vibração dos ciganos mexem muito comigo, mexem lá dentro. E com certeza acredito que esses nossos queridos ciganos e ciganas vão estar ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos dando a luz e a força para os nossos caminhos. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Minha querida irmã Luciene Oliveira na vibração dos ciganos. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, irmãos aqui presentes, nossos amados ouvintes, irmãos da família Tel, que possamos ficar com essa maravilhosa vibração dos nossos queridos ciganos, que possamos ter muita alegria e muita perseverança no viver, nessa jornada terrena. Maravilha, maravilha. Nós temos um tempo aí, são 52 mais ou menos, Gabriel, Então vamos, 52, a gente ainda solta um pouquinho essa música dos ciganos, né? Para a gente ir curtindo essa maravilhosa melodia e também pedindo aqui o boa noite da minha querida irmã Zezé Pimenta, na grande força dos nossos, do povo andarilho, não é isso, minha querida irmã Zezé Pimenta? Sim, Luiz, boa noite a todos aqui os irmãos da mesa, minha querida mãe Flávia, boa noite à minha família Tel e a todos os ouvintes nessa vibração maravilhosa, nessa vibração de luz, de muita paz, de muita firmeza, de muita ancestralidade lá no fundo de cada um de nós, que a gente possa seguir na paz, na força, na coragem e na determinação dos nossos queridos ciganos. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Alexandre Bahia, salve a grande força do cigano Pablo e de toda a sua falange, não é isso? Isso, Luiz. Gostaria aí de dar uma boa noite para todos os irmãos da mesa, família Tel, queridos ouvintes, que essa vibração maravilhosa desse povo que nos dá caminho, nos dá alegria, nos dá força, né? Conhecedores das magias, dos encantamentos, que eles possam estar sempre presentes na nossa caminhada, nos dando aquela força, aquela alegria, né? Na busca que todos nós estamos correndo, né? Com nessa certeza. Corrida, na nossa grande carruagem Com rumo certeza. à evolução, né? Que todos possam ser abençoados, que tenham uma ótima semana. Maravilha, maravilha. E ainda nesta grande força a gente agora escuta
o grande bolero de Ravel na grande vibração de Ogum. Nós estamos com 51. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão que está nos ouvindo, minha querida irmã, o nosso abraço fraterno. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Não se esqueçam que segunda-feira estaremos juntos lá na grande vibração dos nossos ciganos e ciganas de Umbanda, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Esperamos o senhor lá, a senhora, e temos certeza, deem uma escutadinha aí, vamos juntos em casa, vocês em casa, escutem esse grande fundo musical para que nós possamos então entrar em sintonia com todo esse povo. Não esqueçam, a abertura dos portões se dá a partir de 18 horas lá na nossa casa, não é verdade? Você recebe as fichas gratuitamente e você vai escolher exatamente a entidade com a qual deseja conversar, se consultar, se limpar, não é verdade? E receber todos os ensinamentos para a continuidade de sua jornada terrena. Saibam que foi um grande prazer estarmos juntos. Hoje é dia 29 de março. A partir do mês que vem, mês de abril, nós já estaremos comemorando aí 2 datas muito importantes. A primeira delas, que é a mais importante de todas, é o aniversário do Templo Estrela do Oriente. Estaremos comemorando a partir do mês que vem 7 anos de existência aqui neste plano, tá certo? Aguardem que vem muitas coisas boas, bonitas, interessantes acontecendo. Vamos caminhar, porque ainda há muito que ser feito dentro deste planeta que nós vivemos aqui. E, meus irmãos, e além disso, esse mês de abril será também o mês que nós estaremos, com certeza absoluta, comemorando o 2º aniversário do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Ele vai estar completando 2 anos de existência. Para nós é, sem dúvida nenhuma, um grande motivo de alegria, de superação de desafios, né? Principalmente esse tipo de ferramenta, né, de conhecimento que tem muita dificuldade de se manter no ar, não é verdade, gente? E nós contamos sempre com a colaboração aí de todos os irmãos, que não são muitos, mas os que colaboram com o nosso programa o fazem de coração. Então eu acho que tudo isso é motivo de alegria e de comemorarmos, e principalmente de renovarmos, né, os nossos sentimentos, para que, vamos dizer assim, todas as próximas etapas que vão se apresentar, nós possamos superar com força, com determinação, com fé, aquilo que a nossa dirigente espiritual, Flávia Barros, nos diz lá no Templo Estrela do Oriente. Tenhamos foco naquilo que nós fazemos, independentemente de sermos, muitas vezes, diuturnamente bombardeados por outras energias, que tenhamos foco naquilo que fomos fazer, naquilo que temos como missão para a nossa jornada terrena. Então, nós agradecemos muito, em meu nome, em nome da minha esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, obrigado por esses 2 anos e até o próximo sábado que vem, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.